Olá, bom dia para você. Atualmente a aposentadoria não é mais sinônimo de descanso. Isso porque grande parte dos aposentados continua trabalhando e contribuindo para o INSS. É aí que o aposentado pede a revisão do benefício, com a soma das novas contribuições para o recálculo da aposentadoria. Esse direito à desaposentação já foi garantido pelo Superior Tribunal de Justiça, mas falta o prazo para garantir esse direito, que ainda deverá ser estabelecido com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página do Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Bom dia, Marta. Obrigada por voltar. Bom dia, é um prazer. Agradecemos muito. Olha, no mês de maio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu por unanimidade o direito do aposentado de pedir a revisão dos seus benefícios. Isso foi o primeiro passo no reconhecimento do direito de quem continua no mercado de trabalho de somar novas contribuições e pedir o recálculo da aposentadoria. Porém, agora falta definir o prazo para garantir esse direito, que terá a decisão final dada pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros da primeira sessão da Corte deverão dizer se há prazo para pedir a reaposentadoria. Caso determinem que sim, definirão o momento em que começa a correr. Na reaposentadoria, o segurado renuncia ao benefício e pede uma nova, para abranger os anos de contribuição recolhidos ao INSS no período em que permaneceu no mercado de trabalho, mesmo aposentado. A Procuradoria-Geral Federal, que representa o INSS, no caso, defende que o aposentado tem 10 anos para entrar com a ação na Justiça, a partir da concessão da primeira aposentadoria. A tese tem como base um artigo da lei segundo o qual é de 10 anos o prazo de decadência de qualquer direito ou ação do segurado para a revisão do benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Com isso, a decisão servirá de orientação para os demais tribunais do país. Os ministros ainda poderão limitar o direito ao recálculo. E o impacto estimado da causa, segundo a União, é de 50 bilhões de reais, apenas com as cerca de 24 mil ações em andamento. Bom, então, para a gente entender melhor, o primeiro passo já foi dado. O STJ reconheceu o direito do trabalhador, do aposentado que continua trabalhando, de pedir essa revisão. Agora falta definir prazo, é isso? E exatamente, se ele vai poder fazer isso mais de uma vez, sim, ou se vai ser uma única vez que ele vai poder usar desse direito de pedir a desaposentação, enfim. A questão é muito importante porque a União já entrou como amicus curiae. O que é amicus curiae? É o amigo, na verdade, da sociedade, né? A União entrou como amicus curiae nesse processo, que é um processo lá de Sergipe, que está no Supremo e com repercussão geral, quer dizer, todas as pessoas vão ser atingidas por essa decisão do Supremo e existe uma pressão forte do governo para impedir que isso passe. E, por outro lado, entrou também como amicus curiae, amigo da sociedade, várias instituições entraram como amicus curiae. A COBAB, que é a Confederação dos Aposentados Nacional, o IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários, não, IAPE não, desculpa, IBDP, que é o de Curitiba, com sede em Curitiba. Enfim, há uma movimentação muito grande em cima dessa ação, exatamente por conta disso. Existe uma pressão de um lado e de outro dos trabalhadores, de um lado do governo e de outro dos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tem se mostrado um tribunal político, né? Infelizmente. Mas a gente espera e aguarda que esse direito do trabalhador seja, mais uma vez, concedido em prol daquele que contribui para a Previdência Social. Existe a tese de que essa contribuição ela não pertence ao trabalhador, e sim a toda a sociedade para financiar todo o sistema. Mas existem outros tributos que vão para o financiamento da Seguridade Social. Sim. Então, a gente entende que a contribuição do trabalhador
ela tem sim a regra da contrapartida, que significa o quê? Que se você paga a contribuição, você tem que ter a contraprestação de volta, senão ela vira um imposto de renda e não uma contribuição social. Porque o texto diz, né, que eu acabei de ler, que são 50 bilhões só com as ações que estão na justiça. Quer dizer, o argumento de que é bastante dinheiro, porém esse dinheiro foi colocado pelo trabalhador, quer dizer... Exatamente, foi descontado do contra-cheque dele mensalmente. Além da parte do empregador também, né, que paga a sua contribuição sobre a remuneração que ele paga para os seus empregados. Então, a gente espera, né, que dessa vez o Supremo seja um tribunal que realmente faça valer as leis e os princípios constitucionais, e vamos ver aí o que virá. Mas esse processo está lá desde 2010, aliás, em junho de 2010, que ingressou no Supremo essa ação. Em 2012 foi dada a repercussão geral. Esse segurado de Sergipe, que é o titular da ação, ele tem 79 anos de idade, ele tem várias doenças graves, já foi pedido prioridade no julgamento. Então, eu acredito, Madi, e que acho que a gente possa enfrentar, se o Supremo tirar a atenção, o foco dos outros processos que já se arrastam lá há 10 anos e que têm uma conotação política muito grande e muito forte, para que também passem a julgar as questões que abrangem a sociedade e os trabalhadores brasileiros. Muito bem, olha, hoje é um dia de muitas perguntas. A Ruth, ela diz, olha, eu tenho um filho que é deficiente mental e eu sou a curadora definitiva dele. Ele recebe pensão alimentícia da aposentadoria do pai, que é aposentado por invalidez. Nós somos separados. Caso o pai venha a falecer, essa pensão que ele recebe é cortada pelo INSS? Não, não é cortada, ao contrário. Hoje ele recebe um percentual da remuneração do pai a título de pensão alimentícia. Se o pai vier a falecer, ele vai receber a pensão por morte, que é paga pelo INSS. Não mais é o pai que vai pagar a pensão para o filho, e sim o INSS vai pagar a pensão para esse filho que é deficiente e que, portanto, ele vai receber essa pensão vitaliciamente enquanto ele viver, e recebe na totalidade do valor que seria devido se o segurado estivesse aposentado por invalidez. Portanto, ele vai até aumentar aí o valor da pensão por morte, vai ser integral. A dona Elza pergunta, o que diz a lei de 1991 sobre o pedágio da aposentadoria? Quem começou a contribuir antes de 91 tem alguma vantagem? O que diz essa lei? Será que eu consigo me aposentar? Eu tenho 66 anos e 3 meses, contribuí durante 14 anos e 6 meses. E quero saber se eu posso receber algum desconto desses meses por causa dessa lei de 91. Qual é a lei que ela fala? Então, a lei é a Lei 8.213 de 24 de julho de 91. É a lei que regulamenta os benefícios da Previdência Social, Madi. Então, o que acontece? Antes de julho de 91, de 24 de julho de 91, qual era a carência para a obtenção da aposentadoria por idade? Eram 5 anos, 60 meses. E depois, a partir de 24 de julho, houve uma elevação dessa carência. De 5 anos, passou para 15 anos. E é por isso que a nossa telespectadora está perguntando se ela tem algum direito. Para você ter direito a uma regra de transição, porque quando mudam a regra do jogo no meio do caminho, qualquer criança vai falar, poxa, mas escuta, você está mudando a regra do jogo, eu não vou mais brincar disso. Então, por isso é que sempre que há uma mudança, o legislador faz o quê? Ele prevê uma regra de transição, para que as pessoas não se sintam injustiçadas, que é o caso da nossa telespectadora. Se ela já era contribuinte do INSS antes de julho de 91, portanto, ela já estava brincando, ela já estava no jogo, ela já estava no sistema, então não seria justo que para com ela fosse aplicada a nova carência na sua integralidade. Então, o que aconteceu? O artigo 142 dessa lei, as pessoas podem pegar o texto dessa lei no site www.planalto.gov.br. Lá você, entrando no site do Planalto, você põe o número da lei, que é a Lei 8.213 de 91, e você vai buscar o artigo 142. Tem uma tabela nesse artigo 142. Essa tabela é exatamente você vai verificar lá, se você preencheu a data, quando você faz aniversário, então você fez 60 anos se for mulher, ou 65 se for homem, você vai lá, no ano que você fez, completou a idade para obter a carência. Aí você vai saber o número de meses que você tem que ter para conseguir a aposentadoria. Só que seria maravilhoso se o INSS fizesse dessa forma. O INSS entende que aplica a carência
na data do seu aniversário. Então, se na data do seu aniversário você já tinha a idade e a carência seria, então, aquela que estaria em vigor naquela data e não na data em que você completou a idade. Enfim, por quê? Porque a tabela ela é progressiva. Quanto mais tempo chega perto do ano em que nós estamos, aí você já tem que ter a integralidade dos 15 anos. Mas se você completou 60 anos há 10 anos atrás, no caso da nossa telespectadora, faz 6 anos que ela completou a carência. Então, ela tem que verificar a data quando ela completou 60 anos, 6 anos atrás, e verificar na tabela qual seria o número de meses que ela precisa. E aí sim, brigar, porque a justiça já entende que aplica-se o número de meses na data em que você completou 60 anos se homem ou 65 se mulher. Se for o seu caso, você tem que ingressar na justiça para fazer valer a regra do artigo 142, computando a número de meses na data do seu aniversário de 60 ou 65 anos, se for homem ou mulher. Olha, a Cida Tabatini, ela diz, o meu irmão sofreu um acidente de carro há 25 anos e recebe o auxílio-doença. A empresa não deu baixa na carteira dele. Ele pode se aposentar? A empresa deveria ter dado baixa na carteira dele? Não, não deveria, porque o auxílio-doença, ele suspende o contrato de trabalho. Então, enquanto o segurado está recebendo auxílio-doença, ele não pode mesmo ter a baixa na carteira do trabalho. Agora, é um absurdo você ter uma situação dessa. A pessoa está há 25 anos recebendo auxílio-doença. Não existe doença que possa durar, né? Não há mal que dure para sempre, não é? Então, se a doença é uma doença crônica que permite a ele ter ficado afastado todo esse tempo, das duas uma, ou ele está curado e pede a alta e volta a trabalhar, ou ele está incapacitado totalmente e pede aposentadoria por invalidez e vai se aposentar por invalidez. E aí sim, se não for acidente, na aposentadoria por invalidez também fica suspenso o contrato de trabalho, exatamente porque ela tem essa característica de reversão. Ela pode ser revertida e a pessoa pode ou pedir a alta quando ela quiser, ou ela vai ter alta porque o INSS entende que ela já está curada. Eu recomendo aí, dependendo do caso, que ele peça novos relatórios médicos e que entre com pedido judicial de invalidez, pleiteando, inclusive, Madi, as diferenças devidas entre o benefício atual, que é o auxílio-doença, e a invalidez, porque o auxílio-doença ele não é integral, é 91% daquela média aritmética das 80 melhores contribuições do segurado. E no caso, se é 25 anos, o benefício dele ainda foi calculado sob a égide da lei anterior, que previa a média aritmética dos 36 meses anteriores. Quer dizer, ele está recebendo 91% daquela média. O que ele tem direito é 100% dessa média. E aí ele vai ter direito às diferenças devidas desde a data que o perito fixar como data da incapacidade total. Olha só, o Francisco diz o seguinte, pessoas casadas em regime de comunhão universal de bens, ambas aposentadas, sendo que um dos cônjuges recebe aposentadoria pelo INSS e o outro recebe aposentadoria pelo Estado de São Paulo. Quando um deles vier a falecer, o outro pode receber ambas as aposentadorias? Sendo possível, qual o nome desse processo, desse recebimento? Muda de nome, por exemplo, pensionista? Exatamente. A aposentadoria, na verdade, pelo que eu entendi, os dois são aposentados, os dois uma pessoa pelo INSS próprio, que é estadual, e o outro pelo INSS. Isso. Na verdade, o que caracteriza aí o direito a receber a pensão? No INSS, se a pessoa está separada, e também no regime próprio, se está separada sem direito à pensão, aí não existe não existe a dependência econômica, né? Quando estão casados, os cônjuges, existe uma presunção de dependência econômica entre ambos. E aí não precisa fazer prova nenhuma, basta levar a certidão de casamento. Quando estão separados, tem que levar a certidão de casamento com a separação averbada, exatamente porque ali vai constar se a pessoa recebe ou não pensão alimentícia. Se recebe pensão alimentícia, a questão está resolvida e, então, vai ter direito, sim, vai receber a aposentadoria, que tem direito, porque isso é um direito vitalício do segurado, seja ele servidor ou se ele é trabalhador do INSS, vai receber a aposentadoria junto com a pensão por morte, porque hoje, no nosso regime, é permitido acumular a aposentadoria e pensão. A única coisa é que existe uma diferença, só um minuto. Com relação à pensão do serviço público, existe uma limitação com relação ao seu valor. Então, a pessoa vai receber
o valor devido, 70% do valor que era devido a título de aposentadoria como pensão, porque existe uma limitação de tetos, né? Então, há uma diferença no cálculo, mas vai receber e vai acumular os dois benefícios. Edna Cunha é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Eu fui comerciante de 1999 até 2009. Nesse período, eu contribuí apenas por 6 meses. Tem como pagar esse tempo para contar para a minha aposentadoria? Gostaria de saber se é viável essa despesa, pois é justamente esse período que falta para me aposentar por tempo de serviço. Essa questão é muito comum, as pessoas muitas vezes deixam de pagar porque naquele momento elas não tinham condições financeiras para isso, quer dizer, existiam outras despesas mais importantes, o INSS não fiscalizou e a pessoa então usou esse dinheiro para outras, deu um outro destino em vez de dar o destino correto que seria os cofres da Previdência. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que são 5 anos o direito do INSS cobrar essas contribuições. Se já passou esse tempo, a Justiça, Madi, tem entendido que esse tempo pode sim ser indenizado para fins de contagem de tempo de contribuição, desde que o segurado se disponha a pagar aí, pelo menos a correção monetária, os juros e a multa. Há tribunais que eximem esse segurado desse pagamento, porque senão fica inviável também esse recolhimento. Mas se você for a qualquer agência do INSS, o INSS vai fazer esse cálculo com juros, multa e correção monetária, portanto, aí vai depender do que você está disposto a dispor para pagar esse tempo, para ver se compensa realmente financeiramente, ou então contribuir daqui para frente o tempo que falta para inteirar a carência. O Edson Henrique é de Guaratinguetá. Ele diz: eu me aposentei pelo INSS em 1994 e continuei trabalhando. Há 15 anos eu sou funcionário público estadual estatutário. O departamento jurídico do meu sindicato disse que não vale a pena arriscar um processo de desaposentadoria. Qual é a sua opinião, Marta? Bom, ele sendo servidor, ele é servidor hoje, né? Funcionário público estadual. Ele é funcionário público estadual. Na verdade, no caso dele, o Supremo já se manifestou a favor da tese da desaposentação. Então, se ele está aposentado no regime geral, INSS, ele entrou no serviço público estadual, ele pode sim se desaposentar do INSS, levar todo esse patrimônio previdenciário dele do INSS para o serviço público estadual e lá vir a se aposentar no futuro com a aposentadoria do regime próprio dos servidores públicos estaduais. Isso ele pode fazer sim, é um direito que ele tem e o Supremo já se manifestou favorável. Inclusive, essa tese surgiu exatamente para possibilitar essas pessoas que entravam num outro regime pudessem vir a se aposentar nesse novo regime. A desaposentação surgiu assim. Portanto, agora precisa ver se financeiramente compensa. O que pode ter acontecido é que essa pessoa que atendeu esse nosso telespectador lá no sindicato fez uma simulação e verificou que para ele seria mais vantajoso ele ficar aposentado no regime geral, que é o INSS, e depois obter uma nova aposentadoria proporcional no serviço público e acumular as duas, desde que ele pode sim, porque ele já estava aposentado quando ele entrou no serviço público, vai poder acumular. O Sérgio Furti é de Ribeirão Preto. Ele diz que o site do INSS é confuso, viu, Marta? Ele tem 50 anos e sempre trabalhou com a família dele. Mas não me registraram em carteira de trabalho e nem recolheram nada à Previdência. Agora é que me disseram que para que eu contribua como facultativo durante 15 anos, 180 parcelas, contribuindo sobre 11% do salário mínimo, para que eu possa receber um salário quando me aposentar com 65 anos. Essa informação está correta? Quantos anos ele tem hoje? Deixa eu ver, estava aqui em cima, tenho 50 anos, ele disse. É correta, ele tem que cumprir a carência, ele vai ter que contribuir até os 65 anos e, por um acaso, vai dar exatamente os 15 anos que ele precisa aí para obter a aposentadoria por idade. Se ele não contribuiu esse tempo todo, não há o benefício previdenciário
ele tem essa característica de ser contributivo. Se a pessoa não contribui, ela então fica à margem desse sistema e vai ser jogada no sistema assistencial, que é aquele que não depende de contribuição, se não tiver amparo familiar. No caso, se ele tiver condições, é o que se recomenda para ele, se inscrever como facultativo e não atrasar as contribuições, pagar sempre em dia, para daqui a 15 anos poder gozar com tranquilidade de um benefício mínimo, para garantir pelo menos o básico para ele. A gente está indo para o intervalo, mas antes ele pergunta qual que é o código que ele deve colocar no carnê de contribuição. O código do carnê. Ele pode obter essa informação no próprio site que ele acha confuso, mas que não é. O site é muito informativo, o problema é que tem muita informação, mas você consegue essa informação sim. E nas agências bancárias também. No carnezinho, aquele que se compra na papelaria, no verso é que muitas pessoas já não compram mais na papelaria, porque no próprio site do banco já dá para preencher. Mas ele fala que compra em livraria, ele falou. Então, no verso existe lá facultativo. Tem o facultativo mensal e o facultativo trimestral, que você pode optar em pagar 3 meses, de 3 em 3 meses, ou mensalmente a contribuição do facultativo também. Mas eu não vou arriscar aqui um palpite do código, porque eu posso errar e não vou orientá-lo errado. Mas no site do INSS, inss.gov.br, se você colocar no busca códigos de recolhimento, vai ter a lista total lá e não tenha erro, é facultativo, você vai descobrir. Muito bem, um rápido intervalo, hein? A gente já volta hoje, Previdência Social. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, dá para responder para o Sérgio aquela questão do código? Isso, nós consultamos aqui no intervalo. Sérgio, você que é de Ribeirão Preto, minha cidade, o código do facultativo mensal é o 1406. 1406. Olha, Elis Fabiano diz o seguinte: a minha mãe está registrada como doméstica, porém ela teve uma doença e poderia se aposentar por invalidez. Porém, tem como tempo de contribuição apenas 1 ano. Ela tem 65 anos de idade. Ela não consegue se aposentar. Como fazer? Na verdade, a carência para aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, quando ele não tem nenhuma relação com o trabalho, é de exatamente 1 ano. São 12 meses que a pessoa tem que ter de contribuição para conseguir esse tipo de benefício. No caso, pode estar acontecendo com essa nossa telespectadora o seguinte: a doença ser pré-existente, então o INSS nega o benefício para ela sob a alegação. Funciona como se fosse um seguro. Quando você vai fazer um seguro de um bem ou o seguro de algum seguro que você possa querer usar, conhecendo que você tem uma doença anterior ou que o bem já tinha aquele defeito que você está segurando, então o que acontece? O seguro não paga. A mesma coisa com a Previdência Social. No entanto, existe um dispositivo legal que pode ajudar essa nossa telespectadora, que diz o seguinte: quando a pessoa já tinha uma doença pré-existente, mas houve um agravamento dessa doença, aí sim ela estaria amparada pelo sistema de Seguridade Social. Evidentemente que ela já se ingressou no sistema já com uma idade avançada, então fica mais difícil para ela provar esse agravamento, né? Ainda mais em tão curto espaço de tempo. Mas essa situação ela é muito comum, Mardi, a gente pode alertar aí a todas as pessoas que estejam nessa situação. Muitas vezes você ingressou no sistema jovem, você tinha uma doença lá, como epilepsia, enfim, uma doença crônica, que ela vai avançando ao longo dos anos e você pode não ter um controle medicamentoso adequado e aí você tem um agravamento dessa doença. Aí sim, cabe esse pedido de cobertura total e o INSS tem que dar, se não der, administrativamente na justiça, a pessoa tem muita chance de conseguir. Vamos responder para a Janaína Silva, que é de Recife. Ela diz o seguinte: a minha irmã trabalha em uma empresa privada e no dia 30 de maio ela foi encaminhada à perícia CID F32. Ela tem um laudo da médica psiquiatra que atendeu na emergência para doentes mentais. Daí ela conta, né, que ela tomou medicações e quem prescreveu é a médica clínica geral, que está acompanhando o caso. E deu um atestado de 45 dias, dia 5 de julho é a perícia, e a dúvida da Janaína é: o médico perito pode negar o benefício porque ela ainda não está sendo acompanhada por um psiquiatra? Ao contrário, né? Se ela não está tendo o tratamento adequado, mais uma razão
para ela continuar afastada, quer dizer, ficar afastada, né? Então, se foi dado esse tempo para ela depois vai conseguir o tratamento e aí sim, quando tiver em tratamento, o médico psiquiatra pode dizer quando que ela vai poder estar apta a retornar ao trabalho. E as doenças psiquiátricas, elas são graves. Se já houve uma tentativa, como ela diz aí, de dar cabo da própria vida, então a situação é grave. Se o INSS der alta, o perito que fizer isso tem que ter muita coragem, porque ele pode causar aí um dano maior ainda a essa trabalhadora. Marta Geller, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. O nosso tema será Direito de Família. Bom dia, até lá.